Regulamentada a comunicação digital dos atos processuais do Tribunal de Contas do Ceará. TCE finaliza a auditoria no projeto Cidades 2. Assessores de comunicação das Cortes brasileiras avaliam propostas de unificação das informações institucionais. Na entrevista da semana, o professor de Direito Administrativo João Marcelo Magalhães fala sobre contratações emergenciais. Instituto Plácido Castelo realiza live sobre os desafios do controle externo em tempo de pandemia. E outros destaques essa semana no Acontece TV. Olá! Está regulamentada a comunicação digital dos atos processuais do Tribunal de Contas do Ceará. As novas formas de notificação da Corte de Contas foram aprovadas pela Assembleia Legislativa agora em maio. A mudança na forma de comunicação vai dar mais celeridade, garantindo a segurança jurídica necessária, reduzindo a burocracia e os custos com envio de correspondências. Mais celeridade, economia, segurança e menos burocracia. A comunicação dos atos processuais do Tribunal de Contas do Estado do Ceará está sendo feita de forma digital. A regulamentação das novas formas de notificação da Corte de Contas foi aprovada em maio pela Assembleia Legislativa e publicada no Diário Oficial do Estado. Eu diria que o intuito principal do Tribunal de Contas ao encaminhar este projeto de lei à nossa Assembleia Legislativa foi, sem dúvida nenhuma, aperfeiçoar os procedimentos inerentes à forma e aos meios empregados pelo TCE para o encaminhamento de comunicação de atos processuais aos seus jurisdicionados, com o objetivo de tornar esse processo de comunicação mais rápido, mais barato, menos trabalhoso e mais eficiente, tanto para o tribunal como para seus jurisdicionados. As novas formas de comunicação do TCE Ceará com as partes e as unidades jurisdicionadas previstas em caráter definitivo da Lei Orgânica do Tribunal possibilitam o uso de recursos tecnológicos, entre os quais o sistema push e o serviço de mensagens instantâneas, garantindo, ao mesmo tempo, a cautela e a segurança jurídica para a ciência do destinatário. A mudança na forma de comunicação visa dar mais celeridade, reduzindo a burocracia e os custos com o envio de correspondências físicas. Ao otimizar as rotinas administrativas, o TCE Ceará também possibilita que os servidores responsáveis pelo acompanhamento manual das comunicações processuais possam se dedicar a outras atividades. A lei também regulamenta que as notificações dos atos processuais publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Ceará serão comunicadas através de alertas digitais, enviados via e-mail aos interessados. Os alertas do sistema push serão enviados para o e-mail dos jurisdicionados e responsáveis relacionados nos processos que tiveram movimentações publicadas no DOI-TCE. De acordo com a Secretaria de Serviços Processuais, está sendo utilizado para o envio o e-mail atualmente cadastrado na base de dados do Sistema de Peticionamento do Portal de Serviços Eletrônicos, o ETCE, com vinculação do nome, CPF e número de processo. O tribunal reforça aos jurisdicionados a necessidade de manter atualizados os dados registrados para recebimento dos alertas digitais. O TCE Ceará finalizou a auditoria no projeto Cidades 2. A minuta do relatório das demonstrações financeiras relativas ao exercício 2019 do Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais Vale do Jaguaribe e Vale do Acaraú foi apresentada no dia 14 de maio por meio de videoconferência. A auditoria emitiu uma opinião sem ressalvas. A minuta do relatório de auditoria do programa Cidades 2 foi apresentada pela equipe de servidores do TCE Ceará, em reunião virtual realizada em 15 de maio, com representantes deste projeto. A auditoria emitiu uma opinião sem ressalvas com relação às ações de 2019. Foram apresentadas 24 recomendações para aperfeiçoar o Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais, Vale do Jaguaribe, Vale do Acaraú. Enia Nunes, da Gerência de Fiscalização de Demonstrações Financeiras e Receitas, explica o que foi discutido na teleconferência.
A equipe da Gerência de Fiscalização de Demonstrações Financeiras e Receitas do Tribunal de Contas se reuniu virtualmente com o coordenador da Unidade de Gerenciamento do Programa e com o secretário executivo de Saneamento da Secretaria das Cidades para discutir as oportunidades de melhoria identificadas pela equipe de auditoria do Tribunal, que foram registradas na minuta do relatório, sendo acordado nesse momento um prazo para o envio da manifestação do auditado. Em 2013, o Estado do Ceará firmou o contrato de empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para executar o Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais, onde foram contempladas 18 cidades do Vale do Acaraú e 21 cidades do Vale do Jaguari. Os recursos financeiros envolvidos são em torno de 84 milhões de dólares. Esse programa tem por objetivos reduzir os déficits de infraestrutura urbana das cidades polos e das cidades com população superior a 20 mil habitantes. O prazo contratual foi de 7 anos e tem seu término previsto para setembro de 2020. Depois de colher a manifestação do auditado, o documento será enviado à Secretaria das Cidades para que seja feito repasse ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Os assessores de comunicação dos tribunais de contas estão avaliando propostas de unificação das informações institucionais. O objetivo é otimizar a divulgação nacional de ações realizadas pelas cortes. O assunto foi pauta da videoconferência coordenada pela Atricom, juntamente com representantes de entidades das cortes brasileiras. A reunião virtual aconteceu na quinta-feira, dia 28 de maio. Os assessores de comunicação dos tribunais de contas do país discutiram formas de unificar as informações produzidas em cada estado, a fim de otimizar a divulgação nacional das ações realizadas pelas cortes. O encontro, que durou mais de 3 horas e meia, foi coordenado pelo presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, a Atricom, Fábio Nogueira. Para o conselheiro da Paraíba, nenhum sistema produziu tanto como o dos tribunais de contas do Brasil, que se reposicionaram com um olhar atento, mas sem perder a função pedagógica de orientar os gestores na difícil missão de gerir suas administrações em um momento como este. No encontro, o jornalista e advogado Marco Antônio Sabino foi apresentado como coordenador das ações a serem implementadas pela rede de comunicação. Com experiências nacional e internacional em grandes emissoras e na área de assessoria institucional, Marco Sabino falou sobre medidas eficazes de expansão das informações. Uma das soluções apresentadas por Marco Sabino é unificar as notícias que já têm repercussões locais a nível nacional, apresentando as conquistas que os tribunais de contas têm produzido. Sobre a incumbência de gerir o novo comitê de comunicação a ser formado com representantes de todas as regiões de forma rotativa, Sabino é otimista. O jornalista disse: "Vamos unir forças para que as notícias tenham repercussão nacional. Vejo uma oportunidade pela frente. A comunicação é complexa, não depende só dos assessores, mas tenho certeza que vamos encontrar o melhor caminho da forma mais adequada." O encontro contou com a presença simultânea de 70 participantes, entre conselheiros e assessores dos tribunais de contas brasileiros, estaduais, municipais, do Distrito Federal e da União. Mais da metade dos participantes se posicionou dando sugestões de melhorias. Todas as sugestões serão compiladas e farão parte das estratégias do comitê. Fábio Nogueira encerrou o encontro virtual agradecendo a colaboração dos presidentes dos tribunais de contas e o compromisso dos assessores de comunicação, destacando que a transparência é fundamental nesse processo transformador. Veja no próximo bloco. O professor de Direito Administrativo João Marcelo Magalhães, nosso entrevistado da semana, fala sobre contratações emergenciais. E mais, Escola de Contas promove lives sobre os desafios do controle em tempo de pandemia.